Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Querido Deus e querido Pai, neste momento, Senhor, antes de abrir Tua palavra, estou orando por cada pessoa, por cada família que tem nesse momento um pai ou uma mãe, ou um irmão, qualquer parente que está no hospital com a Covid. Hoje os hospitais estão lotados, Senhor, diante de uma epidemia cruel. Senhor Jesus, há tanta gente chorando, tanta gente hoje de luto, Senhor. Tantas pessoas já morreram por causa desse mal, dessa Covid. Mas confortai o coração de cada pessoa ao ouvir a Tua mensagem neste momento. A Tua palavra será aberta e eu tenho certeza que esta mensagem irá confortar o coração de muita gente. Cura essas pessoas em nome de Cristo. Amém. São Mateus capítulo 8, conta-se a história de um homem leproso. Nos dias de Jesus, a lepra era uma doença também muito cruel. As pessoas que tinham, a família que tinha um membro com a lepra, deveria retirar essa pessoa de casa e levar para um lugar de isolamento. E aqui conta a história, em Mateus capítulo 8, de um leproso. Do verso 1 a 4 diz assim: Ora, descendo ele do monte, uma grande multidão o seguia. Jesus estava no monte orando, quando de repente, quando Jesus desce do monte, a palavra de Deus disse que a multidão o seguia Jesus. O verso 2: E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quere e se pode me purificar. Olha a maneira que o homem leproso se aproximou de Jesus Cristo. Primeiro se prostrou diante dele, primeiro colocou o rosto em terra e o adorou a Jesus, e suplicando para curar aquela enfermidade mortal que era a lepra. Nos dias de Jesus, não havia, os médicos naqueles dias não tinham ainda encontrado um remédio para a cura da lepra. E esse homem, a viver tanto tempo já longe de sua família, no isolamento total, naquela época não tinha os hospitais equipados que temos hoje, não tinha nada para fazer para aquele homem. Ele também era uma pessoa muito humilde, pobre, não tinha como pagar para uma consulta. E de repente, quando ele vê Jesus se aproximando, ele reconheceu que era o Messias, e ele se prostrando de joelho, implorando pela sua cura. Hoje talvez você está com uma pessoa no hospital com a Covid, está aí doente, você em casa com a família está aí orando, pedindo uma cura do céu para o seu ente querido. Agora olha para o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocando, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que coisa linda! Jesus agora ouviu aquele homem suplicar: Senhor Jesus, se tu queres, se tu pode, cura-me, cura dessa lepra, Senhor. Eu não tenho condições, eu não tenho mais dinheiro. E nesse momento, aquele homem recebe o toque de Jesus Cristo na sua vida. Aquele homem, na hora que Jesus põe as mãos sobre ele, a lepra o deixou imediatamente. Sabe, diante dos olhos de tanta testemunha, as pessoas vendo esse milagre de Jesus Cristo. E hoje, quantas pessoas não querem ver milagre acontecendo hoje na vida de um ente querido que está com a Covid? Sabe, faça como este homem leproso fez. Se ajoelhe em sua casa, aonde você está. Jesus vai ouvir a sua oração, seu clamor, e vai salvar o seu ente querido.
vai curar da Covid como ele fez com o leproso. E quando Jesus toca nesse leproso, que ele fica curado, Jesus ordena e diz aqui no verso 4, disse-lhe então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Naquele momento, aquele homem saiu dali curado, saiu dali livre da doença. Hoje não está um mundo doente. Durante dessa pandemia da Covid, o mundo está doente. Tantas pessoas perderam já suas vidas. Eu mesmo perdi a semana passada um primo, Elias. Ele lutou com a vida dentro do UTI, dentro de um hospital particular, na Unimed, na cidade do Recife. Ele morreu com a doença da Covid. Fizeram tudo para salvar a vida deste homem e ele não teve esse jeito. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, quanto à vida, a esperança. Este homem saiu, como conta a história de Mateus capítulo 8, esse homem se ajoelhou diante do Filho de Deus, diante dos médicos, suplicou. A oração que ele fez é uma oração simples, humilde, pequena. Não precisa você orar 10 minutos, 20 minutos, apenas menos de 1 minuto. A sua oração será atendida. Esse leproso, ele a se prostrar de joelho diante do Filho de Deus, ele suplicou apenas uma coisa, dizendo, se tu queres e se tu pode me curar, cura-me, Senhor. Viu como é uma oração? É abrir o coração a Deus. Jesus sabia que esse leproso estava muito tempo longe de casa, longe de sua família. A gente hoje assiste na televisão as vozes, o avô que não pode abraçar seus filhos, não pode abraçar seus netos por causa da Covid. Imagina o tempo que este homem viveu longe de casa, afastado da sociedade por causa dessa lepra. Era uma doença muito perigosa. As pessoas, essa lepra passava para os outros e por isso tinha que isolar esse paciente leproso. Sabe, Jesus Cristo hoje quer fazer um milagre na sua vida, na vida de sua família. Jesus Cristo quer curar as lágrimas, o choro, que nesse momento as famílias estão em pranto. Jesus quer curar seu ente querido. Eu quero fazer uma oração neste momento. A você receber esta mensagem, faça como esse homem. Vá a Jesus, peça para Ele que Jesus vai te curar. Querido e eterno Deus, em Tuas mãos, Senhor, eu entrego cada médico, cada enfermeiro que nesse momento está cuidando das pessoas que estão com vírus. Ó Senhor, médico que não dormiu à noite, enfermeiro que não dormiram à noite, porque era paciente chegando doente. Muitos estão longe de casa, as suas famílias estão em casa de luto, apreensiva, sem ter notícia muito do seu paciente. É uma doença que não pode ficar nenhuma da família acompanhando eles no hospital. Mas o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, vai até este hospital, onde tem um desses teus filhos, neste momento com a Covid. Faz presente, Senhor. Restaura a saúde dessas pessoas, curando e devolvendo ao seio de sua família. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, manifesta em mim